Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Hoje nós vamos trazer aqui um conteúdo sobre o estandarte de Ur, conteúdo relacionado à arte e arqueologia. Nós vamos estudar aí um pouquinho sobre essa peça sumeriana datada de 2.500 anos antes de Cristo, e que é muito importante aí os conhecimentos que a gente pode obter através do estudo e da análise iconográfica dessa peça. Então, seja bem-vindo e vem conosco aí para aprendermos um pouco mais sobre o estandarte de Ur. Quero compartilhar aqui com vocês alguns slides para que a gente possa, então, ir acompanhando esse conteúdo especial que nós trouxemos para vocês de arte e arqueologia. Bom, primeira coisa é nós entendermos um pouco a respeito da Suméria. A região da Suméria é uma região de origem desconhecida, contudo, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 10, o verso 10, uma menção a Nimrod. E esse, que seria bisneto de Noé, segundo Gênesis, capítulo 10, verso 10, no início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Nós entendemos que essa terra de Sinear, que também vai aparecer lá em Gênesis 11, verso 2, que nos diz o seguinte: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Essa terra de Sinear ou Sinar seria, então, a região da Suméria. E foi ali, então, que Nimrod ele teria estabelecido seu reino com a cidade de Ereque, que, na verdade, nós entendemos Ereque na língua hebraica como sendo Uruk. Outra cidade importante da Suméria é Ur, que é onde foi encontrado o artefato que nós vamos estudar hoje. A cidade de Ur foi uma das mais importantes cidades da Suméria e fica localizada hoje onde é o atual Iraque. A cidade de Ur também é mencionada na Bíblia, em Gênesis 11, verso 28, onde fala que Arã, que era irmão de Abraão, pai de Ló, viveu na região de Ur. O que diz lá no verso? Gênesis 11, verso 28, nos diz o seguinte: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. E mais adiante, em Gênesis, capítulo 15, e o verso 9, nós vamos entender também que Abraão também residiu em Ur. Lá diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, traga-me, Gênesis 15, verso 7, me desculpem, diz o seguinte: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Então, tanto Ur quanto Ereque, ou Uruk, são duas cidades aí que nós entendemos se tratar da terra de Sinar, ou da Suméria. Até porque foi nessa terra de Sinar que foi, segundo a Bíblia, erigida a Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela foi feita com tijolos queimados. E a técnica de fazer tijolos queimados é uma técnica que foi desenvolvida pelos povos sumerianos. Os egípcios, eles também usavam tijolos para suas construções, mas eram secos ao sol, não eram queimados. Assim como nós vamos encontrar os tijolos da região da Mesopotâmia, que era utilizada a técnica da queima. Pois muito bem, é nessa região que nós vamos encontrar o chamado estandarte de Ur. O estandarte de Ur é uma peça datada de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, da primeira dinastia de Ur. Ela foi encontrada em um sítio
onde haviam outros 16 túmulos reais. Esses túmulos reais eram tumbas com itens muito luxuosos, feitos em metais e pedras preciosas. E é nesses túmulos reais que foi encontrada uma tumba de um rei chamado Urpabilzag. E dentro da tumba dele, aqui nós encontramos uma imagem da sua tumba, e aqui uma planta, onde nós tínhamos a câmara do rei, a câmara da rainha, e também uma terceira câmara, onde foram encontrados vários artefatos, entre eles essa peça, chamada de estandarte de Ur, que foi encontrada próximo dos ossos de um homem, que possivelmente, entendem os arqueólogos, tenha sido algum servo que foi sacrificado e enterrado junto com o rei e a rainha. Essa peça foi encontrada pelo arqueólogo Leonard Woolley na década de 30, e ela se encontra hoje no Museu Britânico. Trata-se de uma caixa de madeira oca por dentro, que tem a altura de 22 centímetros, o comprimento de 50 centímetros e na base 11 centímetros. Ou seja, é uma peça pequena que não se sabe qual teria sido efetivamente a utilidade dessa peça. Sabe-se apenas que ela foi feita para fazer parte aí do ritual do enterro, dado que foi encontrado dentro da tumba do rei. Ela é incrustada, né, feitas imagens que revestem a peça através da técnica de mosaico, ou seja, colagem de peças, né, de pedras coloridas sobre a madeira. Ali nós encontramos conchas, calcário na cor vermelha, lápis lazuli, que é essa pedra na cor azul, que foram colados com betume sobre a madeira. Esses materiais, eles não existiam na Suméria. Isso indica que os povos sumerianos, eles realizaram aí um comércio com as regiões da Índia, do Golfo e do Afeganistão, que era conhecido naquela época como o Vale do Indo. Isso é um aspecto bastante interessante perceber que já havia 2.500 anos antes de Cristo um comércio estabelecido com essas regiões. Aqui nós temos os dois lados principais do chamado estandarte. Um deles traz uma cena de um painel que representa um exército em campanha militar. E foi por isso chamado de painel da guerra. E do outro lado nós temos uma cena onde apresenta um banquete. E é por isso reconhecido como painel da paz. Vamos observar aqui algumas características artísticas desse estandarte, dessa peça, desse artefato. Primeiro, nós temos que entender que essa ideia de arte é uma ideia moderna, que só vai surgir no Renascimento. Os artefatos, as pinturas, as esculturas, os objetos que continham imagens, que eram fabricados no período antigo, tanto nas civilizações egípcia, mesopotâmicas, depois Grécia, Roma, mesmo no período cristão e na Idade Média, eles não eram entendidos como obras de arte. Essa palavra arte nem mesmo existia. Essas peças, elas tinham sempre uma função utilitária, elas cumpriam um propósito. E para isso, os reis, os sacerdotes, aquelas pessoas privilegiadas na sociedade, contratavam artesãos, pessoas que dominavam aí os materiais, pedras, tintas, pinturas, encomendavam uma peça que representava ali ou uma cena histórica da vida desse personagem, ou mesmo um ídolo para ser empregado em um ritual religioso, ou com um objetivo didático de ensinar alguma coisa, ou registrar algum episódio. Ou seja, todos esses artefatos
que hoje nós denominamos como arte suméria, arte egípcia, arte grega, eles eram peças, objetos que tinham uma função específica dentro dessa sociedade. Aqui nós vamos ver uma característica muito interessante da chamada arte suméria. São essas cenas em fita, como se fosse uma narrativa. Nós sabemos que os povos sumérios, eles foram os responsáveis pelas primeiras formas de escrita, né? Criaram aí as primeiras formas de inscrições. Mas a gente pode entender que as imagens também ocupavam essa intenção de construir aí uma narrativa, uma cena, uma história, contando aí algum episódio. E é por isso que elas aparecem em linhas, né? Então, eles criavam uma linha, ali eles criavam uma cena, e no caso deste estandarte, são 3 linhas, uma de cada lado, contando cada uma delas uma cena. Nós vamos ver aí as figuras estilizadas, né, que nós chamamos, ou seja, nós temos aqui figuras de pessoas, de animais, objetos da época, mas eles não são fiéis, né, à representação natural. Nós vamos ver aí, por exemplo, que as figuras humanas, elas são representadas com o corpo de frente, nós vemos aí os ombros das figuras de frente, mas nós temos o rosto, os braços e as pernas na posição de perfil. Interessante que o olho da figura também está de frente, o que não é possível e nem real. Mas essa era uma maneira de representar as figuras de modo que ficasse mais claro e que nós pudéssemos entender que se tratavam de figuras humanas. Outro aspecto bastante interessante da arte egípcia e também dos povos mesopotâmicos era a hierarquia entre as figuras. As figuras maiores representavam personalidades mais importantes. O rei, os sacerdotes ou outras figuras de autoridade, governadores, por exemplo. Já as figuras menores representavam servos, escravos, o povo. Então, toda vez que nós vemos uma representação iconográfica, uma pintura, um relevo artístico desse período antigo, nós podemos identificar as pessoas mais importantes pelo tamanho das figuras, que vai ser maior. Vamos começar a detalhar agora cada um dos painéis, começando pelo lado do painel da guerra. Na primeira fila, na fila inferior, nós podemos identificar aqui uma cena da cavalaria do exército. Nós vamos ver aqui os carros de guerra que já eram usados na Mesopotâmia aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Esses carros, eles tinham 2 ou 4 rodas, mas eram rodas maciças, ou seja, rodas pesadas, que dificultavam a locomoção desses carros. E é por isso que eles são puxados aqui por 4 animais, né? Por 4 burros, porque era necessário vários animais para conseguir puxar essa carroça, que trazia o cocheiro e também o arqueiro. Nós vamos ver aqui que ela era puxada aqui, né, pelas rédeas, os animais, né? Já havia um sistema de rédeas para conduzir essa carruagem. E na frente aqui nós vamos ter um depósito com lanças, onde nós podemos perceber aqui as lanças para que o arqueiro pudesse, então, lançar sobre o inimigo. Mais adiante nós vemos aqui a cena, né, com o arqueiro já empunhando uma lança. Percebemos que esses soldados, eles utilizavam aqui túnicas e também um capacete. Capacetes de metal foram encontrados em escavações idênticos a esses que aqui estão representados. E vejam que essas carruagens, os animais em marcha, já estão pisoteando os inimigos, o exército inimigo. Os feridos, eles apresentam escoriações
e manchas vermelhas, né? Marcas vermelhas de sangramento. Então, vemos a crueldade aí do exército sumério com os seus inimigos. Na sequência aqui, vendo a cena completa, nós podemos ver uma cena em movimento. Nós vemos que a primeira carruagem é mostrada caminhando, a segunda e a terceira já estão galopando e pisoteando os inimigos, e a quarta carruagem está empinando os animais. Vejam aqui um movimento, né? O ritmo empregado por esses exércitos. O fato de nós termos a repetição da figura da carruagem, dos cocheiros e arqueiros e dos cavalos, não significa que o exército só possuía 4 carruagens. Essa repetição significa que eles tinham muitas carruagens. E é para que a gente entenda isso que eles vão colocando elas em sequência. Na fila intermediária do painel da guerra, nós temos aqui a infantaria, os soldados a pé, que utilizavam túnicas curtas por baixo da roupa, um capote, possivelmente em couro, empunhavam lanças, machados e punhais, que eram feitos em cobre ou bronze, e também tinham capacetes na cabeça. Vejam que eles também começam marchando, na sequência eles já aparecem golpeando e ferindo o inimigo, e por último a série apresenta aqui já os inimigos sendo controlados, né? Os prisioneiros sendo conduzidos nus e feridos pelos soldados mesopotâmicos. Acima, na fila superior, na última e terceira fila, nós encontramos aqui a carroça do governante de estado, a carroça do rei, a carruagem real, conduzida pelo cocheiro, e à frente também um guerreiro, os cavalos também do rei, e logo à frente da carruagem nós vemos os generais, com uma roupa diferenciada, com lanças e machados empunhando nas mãos. Entendemos que se tratam de generais porque eles avançam à frente da carruagem real e acompanham a figura central desta fileira, que está na parte superior, que trata-se do governante, que está ao centro em tamanho maior. É ele que vai receber os prisioneiros sendo conduzidos pelos soldados, já esses prisioneiros feridos e amarrados. É interessante, então, que nós percebemos que o painel se completa com a primeira fila com a cavalaria, a segunda fila com a infantaria e a terceira fila aqui mostrando o rei já recebendo, então, esses feridos de guerra, provavelmente para serem escravizados. Em toda a cena da guerra, nós percebemos a crueldade dos soldados e do exército sumeriano, e também representação apenas da vitória dos sumerianos sobre o exército inimigo. Isso é outra característica bastante típica dos relatos e dos registros das civilizações antigas. Eles jamais mostram cenas onde eles estão perdendo a guerra ou a batalha. A gente só tem o lado dos vencidos e dos vitoriosos. É por isso que episódios onde essas civilizações antigas perderam batalhas, eles não aparecem nos registros feitos por essas civilizações. Uma importante maneira de apagar qualquer ideia de derrota. Muito bem, vamos passar agora para o segundo lado, o chamado painel da paz. O painel da paz, na fila inferior,
nós temos os trabalhadores carregando suprimentos, que possivelmente tratem-se de cereais. Eles carregam esses suprimentos às costas ou também em trouxas sobre a cabeça. Eles se utilizam ainda também de animais, burros de carga, que também são conduzidos, puxados por argolas presas ao nariz. Essa fila pode indicar um carregamento de tributos para o rei, oferendas para um templo, ou mesmo suprimentos para o palácio real. Na fila intermediária deste painel, chamado de painel da paz, nós temos também um cortejo, onde animais são conduzidos. Nós temos aqui uma pessoa, né, possivelmente um servo, ou uma pessoa popular, carregando uma gazela ao colo. Na sequência, temos um homem que conduz um carneiro. A lã dos animais era muito utilizada para roupas e tecidos entre os povos sumerianos. Na sequência, nós temos um outro homem que conduz um boi. E os animais, bois e vacas, eram utilizados para puxar o arado e também carroças, empregados, então, na agricultura. Na sequência, nós vemos aqui outros homens, sendo que este aqui carrega peixes nas mãos, e o peixe era um dos importantes alimentos também utilizados pelos povos sumerianos. Eles eram comercializados nos mercados e podiam ser conservados secos em sal para serem consumidos posteriormente. E nessa fila nós ainda vemos alguns carneiros com a lã muito longa. Essa lã era empregada aí principalmente para fazer roupas. Ainda neste painel nós vemos outra cena de um boi sendo conduzido, e na frente do cortejo nós temos, possivelmente, trate-se de sacerdotes, porque nós observemos eles utilizando aqui saiotes e com as mãos cruzadas no peito. Essa fileira intermediária, ela pode se tratar, como eu disse, de uma procissão de sacrifício dos animais. Pode se tratar de tributos sendo levados para um templo ou o palácio real, ou ainda são os animais e os alimentos sendo levados para o banquete real da cena que nós vamos ver agora, a cena superior, a terceira e última cena da parte do painel da paz. Essa é a cena do banquete, onde nós temos, possivelmente, o rei Ur-Pabilzag no trono, com um cálice. Os povos sumérios tinham o costume de beber cerveja de cevada. E nós vemos também aqui os servos em tamanho menor, por isso que entendemos aqui que esta figura trata-se do rei. Além disso, ele está sentado sobre o trono, que tem uma particularidade bastante interessante. Ele tem 4 pernas normais e uma das pernas do trono com a pata de um animal. Esse era um recurso utilizado para mostrar o poder do trono real, utilizando aí a pata de um animal. Vejam também que ele usa uma saia diferenciada dos demais convidados e personagens que vimos até então. Essa era uma saia utilizada apenas pelos reis. Era feita com tufos de lã. Também era utilizada pelos sacerdotes. Muitos dos reis também tinham essa função sacerdotal, ou seja, eles ocupavam o poder político e também o poder religioso.
Na sequência, nós vamos ter 6 personagens sentados, que também têm cálices nas mãos. Entendemos que são os convidados desse banquete. Por se tratar de um grupo, né, eles também representam essa ideia de que haviam muitos convidados. A repetição, como disse, é uma ideia de muitos convidados. Temos aqui no final dessa cena do painel superior 2 personagens muito interessantes. Um deles é um músico tocando uma lira. Instrumentos musicais semelhantes a esse, liras como essa, foram encontrados também nessas tumbas reais, inclusive idêntico a esse, com um animal e todo ele com pedras preciosas e ouro. Atrás desse músico tocando lira, nós temos um personagem diferente. É o único que tem cabelos compridos e pode se tratar de uma figura feminina. Acredita-se que também possa se tratar de uma cantora, acompanhando o músico que toca lira. A música e as canções eram muito importantes nas festas e nos festivais religiosos. Nos escritos sumérios foram encontrados hinos, poesias, que eram uma prática também dessa sociedade. Vemos, então, né, aqui nas laterais do painel, figuras de animais, bois, carneiros, leões, também sendo retratados. Alguns deles acompanhados de figuras humanas, o que possivelmente trata-se também de um sacrifício de animais. Muito bem, chegamos ao fim da nossa análise do nosso estandarte de Ur. E a partir disso, nós podemos fazer algumas considerações. Esses mosaicos, eles podem se tratar de uma única narrativa. De um lado, nós temos uma cena de batalha, que é seguido, após a vitória, de um banquete de celebração. Mas também pode se tratar de 2 cenas separadas, mostrando aqui 2 características do reino sumeriano, os exércitos e também o palácio real. É possível também perceber, pela repetição e sobreposição dos elementos, que havia um grande número de cavalos, de guerreiros, de prisioneiros e de convidados dentro do contexto do Império Sumeriano. Isso é bastante interessante de percebermos a maneira como eles representam essa ideia de grande quantidade, repetindo as figuras. O rei, ele é mostrado nesse estandarte como líder político, estando sentado no trono, como líder militar, estando no centro da batalha, e também como líder religioso, vestindo ali um saiote, que também era característico dos sacerdotes. Ou seja, ele era a figura máxima do reino, ocupando aí uma posição central. Vemos que a sociedade sumeriana, 2.500 anos antes de Cristo, era uma sociedade urbana muito organizada, dividida em classes. Nós temos aí os escravos, que estavam sendo aprisionados durante as guerras. Temos os trabalhadores ali, carregando suprimentos para o palácio, ou mesmo para pagamentos de tributos, como aqui colocamos. Vemos também que era uma sociedade que dispunha de artesãos, pelo fato de termos esse estandarte que foi feito aí por artesãos que dominavam aí a técnica de fazer mosaicos. Na representação, nós vemos militares, músicos, sacerdotes e também pessoas da nobreza, incluindo aí o personagem do rei. Também vemos que era uma sociedade que praticava a agricultura, o comércio, a metalurgia e que conheciam a roda,
a criação e atração animal e também gostavam de apreciar uma boa música. É importante também destacar o quanto os animais eram empregados dentro da sociedade sumeriana. Eles eram utilizados para o transporte, para a alimentação, para sacrifícios ritualísticos e também eram utilizados aí a sua lã para a confecção de vestimentas. Ou seja, uma sociedade extremamente sofisticada e organizada 2.500 anos antes de Cristo. Queridos, eu tenho aqui as referências que foram empregadas nesse estudo, nessa apresentação. Juan Arús, com o livro Arte das Primeiras Cidades, e também os conteúdos do Museu Britânico sobre a Mesopotâmia, onde hoje essa peça está em exibição. Vejam, né? Chegamos ao fim aqui da análise desse estandarte, percebendo, né, que, como eu disse para vocês no início, Abraão ele só vai viver, né, na cidade de Ur 500 anos depois dessa peça, né, dessa primeira dinastia. Mas, nesses 500 anos que separam Abraão do estandarte de Ur, nós entendemos que essa sociedade se tornou ainda cada vez mais elaborada, uma sociedade mais sofisticada e mais desenvolvida. Mas também é importante perceber que era uma sociedade extremamente violenta, que escravizava, que cobrava pesados impostos e tributos e que tinha uma religião com muitos deuses, com sacrifícios de animais e que impunha à população pesados impostos e cobranças. Talvez, né, seja esse um dos motivos que fez com que Deus pediu para Abraão sair de Ur e fundar uma outra sociedade, um outro modelo de sociedade, uma sociedade diferente, uma sociedade baseada nos princípios da paz, onde as pessoas teriam oportunidade de trabalhar, de construir uma sociedade que seria diferente. Eles iriam servir apenas a um único Deus. Ante tudo isso que nós podemos aprender do estandarte de Ur. Então, agradeço a todos e que nós possamos, então, aprender mais sobre arte e arqueologia.